Olá, boa noite. Robson Lessa, advogado no Rio de Janeiro. Bom, eu vou trazer algumas informações, eu acho que serão muito importantes para quem está passando ou já passou por situações semelhantes. Eu estou finalizando um recurso de apelação na Justiça Federal frente a uma negativa em sentença de o reconhecimento de aposentadoria por incapacidade antes da reforma da Previdência. Bom, nesse caso, a decisão do magistrado de primeiro grau, ela não foi favorável ao meu cliente. E aí fui buscar ali na decisão dele, né, para poder fundamentar minha apelação, porque você confronta na apelação aquilo que é decidido na sentença de primeiro piso, e eu notei que ele utilizou um processo de 2018 como parâmetro de que a incapacidade do meu cliente ela não era uma incapacidade permanente, sim temporária. Só que existe algumas particularidades nesse processo. O meu cliente ele está afastado desde 2014. Em 2017, o INSS tentou colocá-lo indevidamente numa reabilitação, o que foi negado de pronto pelo próprio perito do INSS. Em 2018, ele cessou o benefício do meu cliente. O meu cliente, desesperado, não procurou um advogado, que é aí onde eu chamo a atenção. Ele não procurou um advogado, se valeu ali do direito que ele tinha de entrar com um processo na Justiça Federal. Ele mesmo entrou com um processo, só que ele tem conhecimento técnico jurídico zero. O que ocorreu? O processo seguiu o curso dele, houve uma perícia, o perito, na minha concepção, o perito ali judicial foi infeliz na decisão, a decisão do perito, ou seja, a perícia que ele fez, aquilo que gerou ali a decisão da sentença, foi em cima daquilo que o perito constatou. E o perito constatou que ele estava numa incapacidade temporária. Olha, uma capacidade temporária que já durava de 2014 até aquela presente data. Ele não fez nada no processo, não foi assistido nem por uma defensoria pública, que seria uma defesa técnica. Moral da história, a sentença do juiz retornou ele ao benefício do auxílio-doença. Ele ficou feliz porque voltou ao auxílio-doença, mas julgou contrário à aposentadoria dele por incapacidade naquele momento. Porque a situação dele já estava grave, continuou se agravando. O INSS, muito espertamente, como tem feito desde a reforma da Previdência de 2019, a emenda constitucional 103, o INSS agora concedeu, depois de 2019, a aposentadoria por incapacidade do meu cliente. O juiz, na sentença, usou exatamente aquela sentença que transitou em julgado por falta de conhecimento do meu cliente para embasar a sentença dele agora, que eu vou recorrer. Então é um alerta que eu faço aos segurados. Ora, vocês já têm a vida de vocês totalmente atribulada, não acompanham aquilo que acontece nem no CNIS. Aí vocês vão pedir o benefício, seja aposentadoria ou auxílio-doença, simplesmente você se depara com uma série de leis, com um órgão que, na minha opinião, é um órgão que não trabalha direito, não trabalha dentro daquilo que determina a lei, e simplesmente vocês têm as negativas. Pessoas que trabalharam a vida toda, contribuíram a vida toda, e no final, no momento que ela realmente precisa, ela se sente enganada. Não é só ser enganada, é simplesmente deixar de fazer aquilo que deve ser feito. Se você não tem conhecimento técnico para entrar com uma ação judicial, como você vai entrar com uma ação judicial? Eu queria entender essa lógica, essa mágica. A pessoa não tem conhecimento técnico jurídico e ela entra com o processo. Ora, os resultados, eles estão aí. Benefícios que deixam de ser concedidos, até a justiça, porque nesse caso aqui, o juiz, ele deu a sentença dele, ela poderia ter sido confrontada, mas agora já houve o trânsito julgado, a sentença dele é um título executivo, você vai ter que acatar, ou seja, a minha apelação, ela vai ter que discutir ali de 2018 até a data de 2021, quando foi concedida a aposentadoria para ele. Mas eu não terei como discutir o tempo pretérito a isso,
ou seja, de 2018 para trás, em função de uma sentença que transitou em julgado e o meu cliente, por desespero e inexperiência, que ajuizou uma ação sem ter conhecimento técnico, será prejudicado. Então eu faço alerta para você que ainda não entrou com uma ação, quando for entrar com uma ação, pelo menos busque a assessoria jurídica, para você pelo menos ter base. E não entre com ação judicial sem conhecer, você tem conhecimento técnico jurídico. Quem tem conhecimento técnico jurídico é quem que atua na área, cada um na sua área. Você é um profissional de uma área totalmente diversa e você vai tentar ser o advogado agora do Google, que virou moda. Todo mundo agora conhece de direito, porque todo mundo vai ao Google. Mas os resultados que eu tenho presenciado, principalmente para os meus clientes, não é bem o que todos esperam, não. Eu falo eu tenho um grupo de pessoas seguradas, tanto do regime geral quanto do regime próprio, em que eu fico abismado. A pessoa contrata um advogado, mas vai fazer a pergunta sobre o processo dele lá no grupo. Eu tenho que estar sempre orientando a ele buscar informação com o advogado dele, porque é aquela pessoa que conhece o processo dele. E não as pessoas que estão lá. Às vezes estão lá também precisando de ajuda e vai lá. Só que aí já viu, né? Parece que é um burburinho e cada um fala o que acha, só que os casos, cada um tem o seu caso. O direito previdenciário, ele é muito específico para cada caso. O seu caso vai ser diferente, às vezes, do seu irmão. E as pessoas simplesmente estão sendo prejudicadas e entrando nessa loucura que nós temos aí. Um abraço e uma ótima noite.